Olá, Cristi, tudo bem? Estamos aqui aguardando o Adriano para começar a nossa live. O Adriano já está por aqui. Nossa live de hoje, que será sobre seguro rural e vistorias de sinistros no Brasil. Essa live será feita com o Adriano Rodrigues, que é engenheiro agrônomo e biólogo. O Adriano é analista sênior na Brasilseg, que é a companhia de seguro rural que detém o maior volume de seguros no setor. O Adriano tem vasta experiência na área agrícola e vai compartilhar conosco o conhecimento dele. E antes disso, eu gostaria de dizer para vocês que agradecer primeiro pela participação e solicitar que vocês se inscrevam em nossas redes sociais, nos acompanhem. Eu vou deixar depois aqui abaixo o link para que vocês possam se inscrever no link da bio desse Instagram. E também quem desejar receber materiais complementares da live, é só se inscrever também que nós encaminharemos por e-mail, tá bom? Então é isso aí, o Adriano já está aqui entre nós, chegando o Rodrigo, Isadora, Maria, boa noite Maria, todo mundo chegando. O Adriano já está por aí, já vou chamar ele para a gente começar a conversar. E à medida que o Adriano for compartilhando conosco conhecimentos, quem desejar participar, colocar aí algumas perguntas, à medida do possível a gente vai passando para o Adriano responder. A live de hoje tem muita coisa a ser dita, a ser abordada, vai ser provavelmente longa, então nós vamos encaixar aí algumas perguntas. E as perguntas que ficarem sem resposta ou que não forem possível para respondermos, a gente vai inserir essas respostas no material complementar, tá bom, pessoal? Boa noite, Maria. E vamos ao nosso convidado, o Adriano. Boa noite, engenheiro Carlos Lima. Adriano. Olá, boa noite, Roberto. Tudo bom? Tudo bem? Boa noite, tudo bem você? Tudo bem também. Deu tudo certo aí, os ajustes técnicos? Sim, deu tudo certo. Ah, que bom, mas tá ótimo, tá boa a imagem aí. Então, boa noite, Aline. A Aline está entrando aí também na live. Então, Adriano, eu estava comentando com o pessoal que a live de hoje ela tem bastante tópicos, né, para abordarmos. E à medida do possível a gente vai responder alguma coisa, né? O pessoal vai participar. Mas caso ficar alguma resposta aí, a gente ficar devendo alguma resposta, depois no material complementar que eu vou elaborar, a gente insere essas respostas, né? Assim ninguém fica sem participar, né? Olá, Claro. Aline, tudo bem, Aline? Então é isso aí, Adriano. Eu estava comentando aí a respeito de você, mas eu gostaria, se possível, que você fizesse uma pequena aí introdução ao seu respeito, falasse um pouco aí da sua formação, da sua atividade, antes que a gente comece a abordar os temas. Sim, meu nome é Adriano Rodrigues, eu sou engenheiro agrônomo, também sou formado em biologia, tenho especialização em meio ambiente e trabalho com seguro desde quando eu me formei em agronomia, desde 2009. Então, eu já passei para a área de seguro rural por várias áreas, trabalhando com frutas, olericultura, grandes culturas, máquinas, equipamentos, benfeitorias, produto colhido. Eu tenho uma experiência aí de mais de 10 anos no seguro rural. Hoje você está na Brasilseg, né, Adriano? Sim, estou na Brasilseg. A Brasilseg, pelo que eu fiquei sabendo aí, é a empresa líder de mercado, né, que detém Sim, o no maior seguro volume. rural, ela sempre foi líder e continua líder até o momento. Ela sempre foi líder, então. Sempre foi líder. Tá certo. Ela Tá. está atrelada ao Banco do Brasil, sempre foi líder. É. Ô, Adriano, antes da gente começar aqui os tópicos que nós definimos, eu queria comentar que tem um perfil bem diferente hoje na participação, que tem muito engenheiro agrônomo, né? E a gente sempre falou assim de assuntos relacionados à engenharia civil, arquitetura, mas essa live é específica aí, quase que para o pessoal da área de agronomia, né?
E é muito legal que está surgindo colegas aí de diversas modalidades de engenharia. Antes que eu me esqueça, eu queria te perguntar, Adriano, o que é necessário para um profissional que queira começar a atuar nesse setor, que lá na frente a gente vai falar sobre as deficiências que temos de mão de obra, né, nessa área técnica, mas assim, só para eu não esquecer desse tema, como a gente tem muita gente aqui no canal que pretende um dia ser perito ou perito judicial ou regulador nessa área, né? Existe uma formação assim ideal, algo específico, alguma especialização que tem que ter para atuar nesse mercado? No mercado de seguro agrícola, o que é pedido, é exigido é formação em engenharia agronômica, em agronomia. Já Uhum. nos ramos de máquinas, equipamentos, benfeitorias, não é exigido uma faculdade específica, desde que ele tenha um conhecimento, uma experiência naquela área, para conseguir fazer a regulação, uma boa regulação do sinistro. Então, um sinistro de alto valor, por exemplo, o mercado sempre manda uma pessoa mais especializada, um engenheiro mecânico, um engenheiro civil para questões de alto valor de benfeitorias. Mas, do modo geral, se a pessoa tiver um bom conhecimento de seguro e de conhecimento técnico, pode ser também de outras áreas. A não ser que for seguro agrícola, tem que ser obrigatoriamente um engenheiro agrônomo. Ah, isso que eu ia te perguntar. Então, para seguro agrícola tem que ser um engenheiro agrônomo. Uma Sim. pergunta de leigo aqui que eu vou te fazer. Qual a diferença entre seguro agrícola e seguro rural? O seguro rural é um seguro que engloba tudo. Por exemplo, dentro de uma propriedade rural, tem vários. O imóvel rural engloba vários produtos. O trator, a benfeitoria, o produto que o segurado está colhendo, a soja, o milho. Então, tudo isso é o seguro rural. Só que o seguro Sim, rural é tão grande que é feita uma subdivisão. Aí tem um seguro agrícola, que é o seguro de lavoura. O seguro que é mais conhecido é o seguro das grandes lavouras, grandes culturas, soja principalmente, milho, trigo, arroz, feijão, cana-de-açúcar. E a soja principalmente porque é uma grande divisa do PIB brasileiro, exportação principalmente para a China. E tem o seguro também de frutas, que principalmente no sul do Brasil, é muito grande o volume de seguros de frutas no sul do Brasil, principalmente de uva, na região da Serra, uva para fazer vinho, e outras regiões também que produzem uva de mesa, que tem bastante seguro. Seguro sim. de pêssego também tem bastante no sul do Brasil, maçã, que a gente também exporta bastante maçã. Seguro de laranja é um pouco menos, não tem tanto no Brasil, mas a questão de frutas, seguro de pêssego, maçã e uva é bem forte. E o seguro de olericulturas, que são as verduras, né? Tá. Leguminosas, legumes. Tomate, cebola. Então, esse nicho aqui também é bem grande, principalmente no sul do Brasil e região do interior de São Paulo. E Então, o basicamente, seguro, sim. O seguro rural, desculpa, o seguro rural ele contempla também pecuária? sim, o seguro rural contempla a pecuária. Aí a pecuária é um nicho muito grande, só que é muito pouco explorado no Brasil. Estima-se que em torno Sim. de 1% só dos pecuaristas tem seguro para o seu boi e sua vaca. E existe uma Sim. diferença que as pessoas têm na cabeça que seguro de animal e seguro pecuário é a mesma coisa. Mas não é. Seguro pecuário é um seguro do animal, da cabeça do animal, desde a cria, recria e engorda. Já o seguro de animal é aquele seguro de elite, não tem nada a ver com um animal de engorda. Ah, E entendi. é um nicho muito grande também que tem que crescer bastante no Brasil, a questão E os, de melhores produtos, assim, para conseguir atingir o mercado pecuarista. então, os profissionais que atuam, então, nessa modalidade, aí, nesse nicho é, é, da pecuária, então, é o pessoal da zootecnia, não tem nada a ver com agronomia, né? Sim, o agrônomo também consegue atuar nessa área, mas É, é uma mais para veterinária e zootecnia, realmente, que tem um maior conhecimento referente às doenças, né, que sim, acontecem nos animais. sim. Então, Adriano, quanto ao custeio, produção, faturamento, né? Quando o proprietário lá, o produtor, acredito que você denomina dessa forma, quando o produtor ele se vê obrigado ou ele necessita fazer um seguro, ou seja,
dependendo da atividade dele, esse seguro é obrigatório? Como que funciona? Como que inicia esse processo de seguro? Hoje é muito comum no Brasil, ainda é muito comum, o agricultor precisar de um financiamento, ele ir até um banco, pegar o financiamento e junto com esse financiamento vir o seguro embutido. É o caso de seguro de máquinas, equipamentos, benfeitorias e o seguro agrícola. O seguro agrícola é um seguro caro no Brasil, por isso que existe uma ajuda do governo, é uma subvenção federal, que parte do prêmio pago pelo segurado é pago pelo governo. Então tem uma subvenção federal, essa subvenção é que fez aumentar muito o seguro no Brasil. Se você ver ao longo dos anos, o seguro no Brasil, o seguro agrícola, aumentou muito. Principalmente em 2020, que teve um investimento recorde em subvenção, de 880 milhões em subvenção do governo federal. E a estimativa no Plano Safra de 2020 e 2021 é que seja disponibilizado 1,3 bilhão de reais para subvenção ao seguro agrícola. Então, isso vai aumentar muito o seguro de agrícola no país. Então, esse subsídio aí que o governo oferece, não sei se esse seria o termo adequado, né? Isso seria mais um incentivo à produção agrícola, né? Sim, é um incentivo à produção agrícola e uma facilidade também para o agricultor para contratar o seguro, porque como é um seguro muito caro, então isso facilita que o agricultor ele tenha uma disponibilidade maior para contratar o seguro. E com o seguro ele não fica tão refém do clima, que hoje o maior problema para o agricultor é o clima no país, não só no país, mas também no mundo. Que a gente olha na televisão, a gente sente no dia a dia, ele planta a lavoura dele, a soja, o milho, o trigo, de repente acontece uma seca, ele perde toda a lavoura dele. Se ele não tem um seguro, ele investiu naquela terra, naquela soja, e ele não vai colher, então ele vai ficar com uma dívida enrolando no banco. Aí com o seguro, ele consegue pelo menos quitar a dívida dele. Senão ele não consegue sobreviver, né? Ele não consegue sobreviver e ele não consegue investir para as próximas safras. Sim. O Adriano, e a perspectiva aí, essa questão aí da pandemia, e quer dizer, o ano de 2020 trouxe muita interferência assim nesse setor. Houve um impacto nos pagamentos assim das apólices de seguro, dos prêmios de seguro? Houve algum impacto da pandemia? Não houve impacto não, e como eu falei que houve um aumento da subvenção federal, então houve um aumento muito grande. Mesmo com a pandemia, o seguro rural já vinha crescendo muito. Em 2020, ele cresceu muito mais do que o restante dos outros tipos de seguro. E a tendência é que 2021 cresça muito mais. Eu tenho até um dado que eu coletei aqui, ó, vou até mostrar para vocês. Uhum. Que no ano 2020, como eu já tinha falado, 880 milhões da subvenção federal. Isso a gente conseguiu, na área agrícola, assegurar 13,7 milhões de hectares, que é um aumento aproximadamente de 98% em relação a 2019. Só que esses 13,7 milhões de hectares, só para, às vezes, alguém aqui do grupo que está na live não entenda o que é um hectare são 10 mil metros quadrados. Só para efeito para entendimento. E esse 13,7 milhões de hectares só representa 20% da área que a gente tem de agricultável no país. Então a gente tem 80% ainda para crescer. E em 2020 a gente teve 105 mil produtores rurais atendidos, 193 mil apólices. Isso no seguro agrícola. Então, a importância segurar de tudo isso foi de 45,7 bilhões de reais. E com o maior investimento no 2021, que o Plano Safra aumentou a quantidade de dinheiro aplicado nos seguros, principalmente a subvenção, isso vai render muito mais a contratação de seguro, e a tendência é que chegue a 58 bilhões de importância segurada só no seguro agrícola. Isso é um mercado gigante. Tem poucos profissionais na área em relação à quantidade de serviço que tem. Está aumentando muito. Os profissionais estão se especializando, eles estão se destacando no mercado, estão conseguindo bons assim, rendimentos. Assim, e é um mercado que está crescendo muito. O seguro rural é a bola da vez.
O seguro rural está crescendo muito, acho que exponencialmente, e com isso ele carrega também o crescimento do seguro, a produção está crescendo e, consequentemente, carrega o crescimento do seguro, né? E aí Sim, existe poucos profissionais, e eu creio que tem muitos profissionais do setor, né, agrônomos, que nunca associaram que essa área poderia ser um nicho de trabalho, né? Porque sim. geralmente a pessoa pensa, vou trabalhar numa propriedade, vou cuidar, tal, mas assim, não pensa que poderia de repente ser um prestador de serviço de uma companhia de seguro, né? Então, Sim, eu assim, mesmo, se você quando eu puder me falar um formei, pouquinho. desculpa incomodar, eu não sabia, cortar, eu não sabia, por exemplo, nada, praticamente nada sobre seguro. Me formei em Uhum, 2009, vim trabalhar no seguro e estou até hoje. Eu não sabia da grandiosidade que era o seguro rural. sim. Eu trabalhei bastante tempo no agrícola, hoje eu ajudo um pouco a parte agrícola, mas estou mais em máquinas, equipamentos, benfeitorias. E Sim. está aumentando a cada ano, assim, grandiosamente. Tanto que a cada ano está entrando mais seguradoras no mercado, seguradoras grandes, fortes, e está gerando bastante emprego. Muita gente, provavelmente, que está na live aqui, deve trabalhar para mais de uma seguradora, várias seguradoras. Sim. Então, sabe da dimensão do crescimento que está tendo o seguro rural no país. E a carência que tem hoje, então, de profissionais na área de seguro é regulador de sinistro, perito, analista, um Sim, pouco. quando vai procurar um analista, por exemplo, tem poucos analistas no mercado e com um bom conhecimento, tem um conhecimento assim. Se for pesquisar no mercado, uma pessoa que não tem conhecimento, nunca vivenciou o seguro, então são poucas pessoas. Sim. Realmente tem o conhecimento do seguro. Então, você acha que uma pessoa que deseja entrar nesse segmento, primeiro, tem que ter uma formação aí na área e normalmente esses profissionais, hoje a maioria deles são terceirizados ou as companhias conseguem absorver esse público, ou assim, A geralmente maioria, são... a maioria dos vistoriadores, dos peritos que a gente chama, em alguns casos, alguns ramos são reguladores, eles são terceirizados. Eles são contratados por empresas terceiras, aí tem o contrato de trabalho entre eles lá, e eles fazem serviço para a gente e entregam o serviço para a seguradora. Então, ele faz todo o trâmite de aceitar o sinistro, fazer a vistoria, entregar o relatório preliminar, entregar o relatório final. Na questão que você falou, no sinistro de agrícola precisa ser específico em engenheiro agrônomo, mas Uhum. demais ramos não precisa ser tão específico assim. O mercado aceita que tenha um conhecimento em outras áreas, uma formação em outras áreas, mas desde que tenha também um conhecimento no que ele está fazendo. Tá, por exemplo, eu sou engenheiro civil. Existe uma demanda aí no mercado por é, avaliadores de máquinas, né, e equipamentos. É necessário que seja um engenheiro mecânico para avaliar máquinas e equipamentos, ou outra modalidade de engenharia pode, de repente, entrar e fazer Não, outra avaliação. modalidade de engenharia, outra formação também pode fazer. Não A é restrição, obrigatório ser engenheiro mecânico. restrição, a restrição mesmo é para atuar na agronomia, tem que ser agrônomo mesmo, né? Sim, na questão de vistoria de lavouras, sim. Ô, Adriano, na questão, eu faço uma associação aqui com a minha atividade profissional, que eu sou engenheiro civil e atuo como perito judicial também. Existem casos em que não há acordo entre o segurado, seguradora, alguma incoerência que levam a perícias judiciais, Sim, e ocorrendo perícias judiciais também, o perito judicial teria que ser um agrônomo, se envolver, por exemplo, maquinário, tem que ter lá um outro especialista, se envolver animais, tem que envolver um outro especialista também, é assim que funciona? aí a questão do âmbito judicial, aí depende muito. Às vezes até a própria ação judicial, ela recomenda o perito X, o perito Y. Às vezes nem é muito formado naquela área, mas tem um conhecimento específico que Sim. consiga decidir se aquilo está coberto ou não. A gente Ah, pega então já alguns casos, existe por exemplo, é, no existe no seguro mercado de já máquinas, por exemplo. um cenário, as empresas de regulações têm algumas que são para sinistros mais relevantes, né?
algumas empresas Sim. menores para serviços menores, então o próprio mercado já vai ditando essas regras, né? É semelhante ao que acontece também na minha área de atuação. Tem Adriano, muito vamos falar um sinistro de pouquinho sobre... Sim, tem desculpa, muito te sinistro de cortei. alto valor, aí realmente precisa de uma pessoa muito especializada para um sinistro de 1 milhão, um sinistro de 2 milhões. Aí é bom que seja É, uma pessoa totalmente especializada e tenha um conhecimento muito bom sobre o que está sendo feito. é, Não só um técnico profissional também, mas questão especializado, que tem uma é, experiência, uma bagagem que ele trouxe lá de trás para saber todos os trâmites do seguro. sim. É um profissional especializado e que a empresa dele seja estruturada também, né? Porque Sim, esses sinistros de grande magnitude, geralmente o profissional não consegue lidar com isso sozinho, né? Precisa sim, ter lá sim. toda uma equipe, né? Quem pode até falar um pouco disso aí depois, uma hora aí para nós, é a Aline, né? Que está aí na live. Ô, Adriano, podemos falar um pouco sobre zoneamento agrícola? Porque você que é o especialista aqui, né? Então, eu tô fazendo um bate-bola aqui com você, tentando alinhar um pouco com a minha área de perito, né? Então, eu tenho alguma noção sobre perícia, por isso que eu pergunto alguma coisa sobre perícia, sobre os trâmites, né? Mas alguns temas não me são familiares, né? Então, eu queria que você falasse um pouco aí sobre zoneamento agrícola, os dados também de 2020, 2021, e todos aqueles links que a gente falou a respeito, né? O que você quiser falar, na hora que você falar, fica à vontade, tá? Tá. A questão do zoneamento agrícola, antes de falar de zoneamento agrícola, eu gostaria de falar um pouco na questão de grandes culturas, por exemplo, uma soja. Só citar algum exemplo, o segurado ele pode, eu não vou entrar muito no específico, cada seguradora tem suas coberturas, mas de um modo Uhum, geral, o seguro de grandes culturas, uma soja, por exemplo, ela tem um seguro de custeio, um seguro de produção e um seguro de faturamento. Antes, utilizava-se muito o seguro de custeio, que é o seguro, quanto que o segurado vai utilizar para plantar a soja, para colher a soja, para colocar um herbicida, um fungicida, um inseticida, para adubar a soja. Vamos supor que ficaria em R$ 3.000 por hectare. Então, uhum, e se o segurado perdesse a produção dele, aí a seguradora ela cobria esse custeio, o custo que ele teve para implantar essa lavoura e até chegar a colher. Hoje em dia, uhum, as seguradoras estão indo muito para o caminho para o seguro de faturamento, que é o seguro que engloba tanto a produtividade como também o preço. E o seguro de faturamento ele é baseado na bolsa de valores, como a soja, por exemplo, é uma commodity. Então, ele contrata o seguro hoje a um preço R$ 80, R$ 80 a saca de soja, por exemplo. Aí ele fecha o preço para abril, quando ele vai colher, é uma data hipotética, eu estou me referindo. Aí, quando ele vai colher, ele vai fechar o preço. Se esse preço fechou abaixo de R$ 80, aí ele tem a cobertura referente ao preço, porque o preço caiu demais. Caiu uhum, abaixo do que ele contratou. E a questão também da produtividade. Por exemplo, ele contratou um seguro de produtividade lá por 3.000 quilos por hectare. Né? É a produtividade que ele sempre obtém todo ano, uma média. Aí vamos supor que ele segurou 80% de 3.000 quilos por hectare, dá 2.400 quilos por hectare. Então, se ele colher menos que esses 2.400 quilos por hectare, a seguradora vai indenizar desde que ele plantou dentro do zoneamento agrícola e desde que também ele está adimplente com a seguradora e dentro da vigência. O sinistro aconteceu dentro da vigência. Eu vou falar daqui a pouco sobre a zoneamento agrícola para sim, terminar o entendimento. Então, o seguro de tá. faturamento é um seguro mais caro hoje no mercado, mas também é um seguro mais completo. É um seguro que atende praticamente muito bem o segurado, porque ele atende tanto a produção do segurado como o preço. Então, por isso que ele é chamado de seguro de faturamento. Tá. Existe no. Eu vou te passar na sequência uma perguntinha que entrou aí, mas assim, uma curiosidade minha: existe nesse tipo de seguro, como acontece na minha área, existe aplicação de rateio ou não? Sim, aqui no específico, na maioria das seguradoras não tem. No Não, né? caso da nossa, por exemplo, a gente nem pratica o rateio. Mas tem Sim, alguns produtos que sim, depende muito da seguradora e do produto. tá. Adriano, a Aline, ela está perguntando aqui: poderia abordar os índices de sinistralidade por ramos? Você pode Eu falar não um tenho, pouquinho a respeito? eu não tenho os Não tem índices esses aqui dados? agora, mas eu posso passar para ela. Assim que Sim. os índices, A o correto gente, vem.
Eu sei que Nós vamos fazer o seguinte. dos últimos O, anos, o índice de sinistralidade no agrícola, questão de lavoura, foi bem alto. Porque teve uma é, seca muito grande no sul, Rio Grande do Sul, na última safra, e uma seca bem grande também no Paraná. Acontece uma sim. seca ou outra no Centro-Oeste também, que afetou um pouco. Então, a sinistralidade está um pouco alta no seguro agrícola. Já no seguro Ah, de máquinas, equipamentos, benfeitorias, a maioria das seguradoras tem é praticamente estável. Então, esse é o maior problema assim, do seguro agrícola. É um seguro que, como o clima a gente não consegue prever o que vai acontecer, consegue prever, mas não com tanta assertividade. E tem a questão também que você não consegue controlar o clima. Aconteceu uma seca, um mês sem chuva, você não consegue controlar. E a lavoura está lá em campo, então é uma perda iminente, uma perda que vai acontecer. Então é por isso que e, o seguro é tão caro, é por isso que o governo tem a subvenção para ajudar ao segurado a pagar o prêmio. E por isso tudo que tá crescendo demais, porque o segurado também, o agricultor, ele está vendo que ele precisa de seguro para não ficar endividado se ele pega um financiamento no banco, por exemplo, em algum banco para poder tocar a lavoura dele ou o negócio dele. Então, o seguro se torna cada vez mais importante no país. E principalmente e porque tem esses, um nicho muito grande para crescimento. A gente tem 20% só da área com seguro no país. esses sinistros, Adriano, que ocorrem, né, no seguro rural, eles, eles são sujeitos assim, a uma sazonalidade, como nos outros ramos, ou não existe sazonalidade, ou se existe, ela varia de acordo com culturas, assim, ou o Brasil é um país, de repente, que tenha um clima ou condições aí que sejam surpreendentes, que de repente cada ano tem um comportamento diferente. Como que é o comportamento, assim, das ocorrências de sinistro mesmo no nosso país? De forma geral, o clima ele não tende a mudar muito do ano para o outro. Primavera, verão, outono, inverno, principalmente a região sul do Brasil e sudeste. Mais algumas interferências, tem, por exemplo, o Laninha e o El Ninho, que podem interferir bastante, impactar bastante na questão de lavouras. A Uhum. questão de granizo também, no sul do Brasil, impacta bastante, vendaval, e chuva na colheita, que chuva na colheita estraga. A questão da frutas e verduras, frutas e, por exemplo, um tomate, uma batata, tem grande influência referente ao granizo. Uma uva que sofre um granizo, por exemplo, ela tem um impacto gigante. Essa uva uma diferença também que eu gostaria de falar, que a diferença da vistoria de uma soja, o segurado vai lá, o perito vai lá, um engenheiro agrônomo, e verifica qual a produtividade da soja. Faz o laudo preliminar, faz o final e fecha o sinistro. E se der uma diferença daquilo que ele segurou, a gente vai pagar a indenização. Aqui cabe. Já o seguro de frutas e um tomate, por exemplo, uma maçã, um pêssego, é um seguro mais assim, o granizo afetou a fruta, qual a porcentagem de dano? Então é mais porcentagem de dano e não sim a produtividade. Então é um pouco, Sim. existe essa diferença, a questão do seguro de uma soja, de um milho, de uma cana e um seguro de frutas e olericulturas. E na questão do seguro rural, existe assim também vistoria prévia, onde o regulador, onde o corretor, o corretor, acredito, que faça lá uma vistoria prévia para verificar as benfeitorias, as culturas, a pecuária, ou assim, só simplesmente o produtor faz a contratação e, ocorrendo sinistro, a seguradora faz o estudo, ou realmente existe uma vistoria prévia onde tudo isso é Algumas seguradoras consideração? fazem bastante vistoria prévia, outras não fazem tanto porque o volume é muito grande, Sim, não tem como fazer vistoria em prévia em muito sinistro, muitas propostas. Mas de forma sim. geral, as seguradoras fazem vistoria prévia, assim, principalmente em equipamentos de alto valor, uma benfeitoria de alto valor, ou uma cultura, uma soja que é uma área muito grande, então o valor envolvido é muito grande, então o risco é muito grande. Então a seguradora ela faz uma vistoria prévia até para aceitar o risco ou não. É. O Alisson, boa noite, Alisson. Gilberto também, Gilberto da Wiz está aqui conosco. O Alisson, que tem participado bastante conosco,
o Adriano, e inclusive ele participou da live da semana passada, ficamos quase 2 horas aqui trocando experiências. Ele é agrônomo, ele perguntou aqui, acho que a pergunta dele nós já até abordamos, né? O Proagro e o seguro rural são a mesma coisa? Divergem em quê? O seguro do Proagro é um seguro muito antigo. É um seguro também, mas ele é controlado pelo Banco Central. É um seguro para pequenos e médios agricultores, mas também pode ser um grande agricultor, desde que ele caiba nas modalidades lá. Aí, se ele couber lá, então ele entra também no Proagro. O seguro é a mesma coisa, é a mesma coisa do seguro das seguradoras que a gente trabalha. Não tem muita Sim, diferença, não. tá. Só que O a seguro, tendência é que o seguro do Proagro, que o mercado fala aí que ele vai deixar de existir. Todo o seguro Proagro ele vai vir para as seguradoras. Isso aos tá, poucos é que o mercado está falando. tá. O seguro Proagro, ele seria algo assim meio estatal, assim, não é um seguro Sim, particular? sim. Tá. O Adriano, seguro de penhor rural, você pode falar um pouquinho a respeito do seguro penhor rural? Eu volto a dizer, sou um leigo no assunto e muitos dos que estão aqui, embora sejam da área, né, sejam agrônomos e tudo, mas muitos não são, não conhecem a área de seguros, né? Então, até eu achei ele interessante, porque todos que estão aqui participando, alguns são da área, alguns atuam, outros não, e vai abrir aí uma porta para que as pessoas conheçam esse nicho, né, de prestação de serviços na área, né? Então, se você puder falar um pouco para nós, O seguro seguro penhor, tá? seguro de pneu rural é um seguro gigantesco também no Brasil, principalmente porque o governo ele financia uma grande parte da frota no Brasil. Grandes agricultores, pequenos e médios, eles fazem o financiamento nos bancos. Aí, junto com esse financiamento, é feito o seguro. Aí vem, ele dá em garantia ao o trator, ele pode ser até o bem que ele comprou. Então é feito o seguro de perda rural. Então o seguro de perda rural automaticamente tem que ter um bem dado em garantia. Ao contrário, isso é o ramo 62. Ao contrário do ramo 30, que é um seguro de benfeitorias, máquinas, equipamentos e produtos agropecuários, que o bem não tá dado em garantia. Então esse seguro, eu tenho um trator, eu preciso ir lá na seguradora para fazer, eu vou contratar um seguro para esse trator. Se ele não está dado em financiamento nenhum, então ele é um seguro do ramo 30, seguro de benfeitorias, máquinas, equipamentos e produtos agropecuários. Se ele está dado em garantia, algum financiamento, então é um seguro de penhor rural. Sim. Adriano, É um seguro gigantesco, tem muitos profissionais na área trabalhando de regulação. Eu, por exemplo, trabalho com seguro de penhor rural, é um monstro, principalmente na seguradora, né, que a gente trabalha. Adriano, Muito. o engenheiro Carlos Lima, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, eu estou te ouvindo um pouco baixo agora, mas vamos lá. Acho que vocês estão me ouvindo bem, né? O engenheiro Carlos Lima, ele perguntou assim, Adriano, você acha que as seguradoras hoje estão preparadas com o quadro de peritos suficientes para atender às demandas de sinistros caso ocorra uma frustração de safra? É uma pergunta um pouco polêmica. Olá, Carlos, tudo bom? Eu conheço o Carlos, eu já conheço ele. Uhum. Provavelmente as seguradoras hoje ela tem um déficit de perito. Do jeito que está acontecendo, se for uma sinistralidade normal, ela está preparada, as seguradoras estão preparadas. Mas se der uma catástrofe, como sempre está acontecendo, praticamente todos os anos estão acontecendo, um grande número de sinistros em curto espaço de tempo não tem perito suficiente para atender todos os segurados dentro do prazo estabelecido pela SUSEP. Então, é algo assim que as seguradoras ainda têm que correr atrás para ter mais peritos para atender. Mas é uma questão também que, se as seguradoras colocam muitos peritos, naquela época que não tem muito serviço, esses peritos ficam ociosos. Então, tem que balancear muito essa questão. Ah, entendi. Tem um comentário aqui do Gilberto, que é da WIS. Ele falou, Roberto, hoje temos plataforma de venda, regulação, vistorias e gestão para seguro agro. Até falar para o pessoal aí, quem tiver perguntas para fazer,
que colaborem aí. Como diz o Gilberto, a regulação rural ainda tem poucos profissionais. É o que a gente estava falando, né, Gilberto? Com o Adriano aqui, existe muita demanda de mercado, né? E o que acontece também é que tem muitos profissionais que poderiam se encaixar nesse mercado, mas desconhecem esse mercado do seguro, Sim. né? Então, por isso que é importante que mercado... você participando aqui, muitos não conhecem esse nicho de mercado, e é um mercado promissor, que a tendência é só crescer. Então, acho que... É um mercado assim que não está faltando serviço para quem está trabalhando com isso. Alguns momentos, sim, falta serviço, porque no caso de seguro agrícola, é um seguro sazonal. Às vezes o agricultor planta, aí enquanto não der o sinistro, ele não tá avisando o sinistro. Então, até ele colher, pode ocorrer o sinistro. Aí, se acontecer uma seca, uma chuva, um granizo, aí ele começa a avisar o sinistro e vai ter bastante serviço. Aí acumula uma grande quantidade de serviço. Já o seguro de penhor rural, o seguro de máquinas, equipamentos, benfeitorias, o seguro pecuário, existe uma estabilidade na quantidade de sinistro. Somente o sinistro de agrícola que existe essa diferença. Existe um vácuo onde tem pouco sinistro e do nada acontece muito sinistro. É o caso agora. A gente está na safra, daqui a pouco começa a colher a safra de verão. A gente sabe que está dando seca em alguns lugares do país, já está tendo bastante sinistros avisados, mas pode ser que em fevereiro aumente drasticamente a quantidade de sinistros, fevereiro e março. É a época que os peritos mais trabalham, fevereiro, março, abril. Ah, entendi. Por causa das chuvas também, né? Principalmente por causa da seca ultimamente, está dando bastante seca. Adriano, o Lennon está perguntando aqui sim, como funciona o credenciamento do perito na seguradora? Eu até vou aproveitar a pergunta dele para falar o seguinte. Geralmente o caminho para quem quer entrar nessa área para trabalhar com seguros, é realmente começando como um funcionário da seguradora, em alguma função, ou diretamente numa reguladora? Porque às vezes o caminho, as pessoas podem pensar que o caminho é ir para a seguradora, mas as vagas na seguradora geralmente são bem restritas também, né? Sim, são mais restritas. Hoje em dia, as empresas, por exemplo, conheço bastante pessoas que formaram agronomia, por exemplo, estou citando o caso de agronomia, montaram uma empresa, ele mais um amigo, ou mais alguns amigos, montaram uma empresa para fazer perícia. Aí, conforme, antigamente existia poucas seguradoras no ramo agrícola. Hoje existem mais de 15, acho que são 15 ou 16 seguradoras. Então, existe um ramo muito grande. Então, ela não precisa depender só de uma seguradora. Ela pode trabalhar em todas as seguradoras. Acho que ela presta um serviço bom, então ela consegue trabalhar em todas as seguradoras. Para credenciar nas seguradoras, tem que entrar realmente em contato com as seguradoras e tentar o credenciamento. Hoje não existe um banco de dados geral de todas as seguradoras, isso não existe. Para seguro agrícola e nem para os outros seguros rurais. Então a pessoa teria que procurar realmente um departamento de sinistro. Sim, é o departamento de sinistro de vistoria da área da seguradora para fazer o credenciamento e prestar serviço. E uma coisa também importante a dizer, né? Nem sempre a pessoa começa na área do seguro trabalhando, por exemplo, como perito, né? Às vezes, para entrar no seguro, a pessoa começa trabalhando como analista, né? Sim, conheço até alguns analistas que trabalharam comigo, que eu conheço na área de penhor rural e máquinas e equipamentos, que hoje trabalha como regulador de campo. E são bons seguradores, assim, então ele tem um conhecimento de analista, que ele trabalhou dentro da seguradora, e também um conhecimento de campo. E tem conhecimento de campo também depois, né? Tem uma pergunta aqui, Mazarotto, Adriano, assim, quantos por cento da frota de máquinas é segurada no Brasil? Você tem esses dados? Não tem esse dado, não posso procurar para ele, eu vou anotar aqui. Não tem um dado oficial, mas... geralmente são mais as máquinas mais novas, né, que o pessoal... Mas o seguro de máquinas, todo financiamento, o segurado tira um trator novo na concessionária. Ele financiou, automaticamente tem um seguro. Então é um volume alto.
Como o seguro está atrelado ao financiamento, então é um volume alto. A diferença é que quando acaba o seguro de penhora rural, ele automaticamente acaba o seguro. Se ele não colocar o seguro dele no ramo 30, o trator dele passa a não ser mais segurável. Desde que ele procure uma seguradora e faça um seguro à parte. Você comentou que tem máquinas que chegam a custar 5 milhões, né? Máquina de colher cana é um valor bem alto. Colher algodão também, geralmente são importadas dos Estados Unidos, Canadá, Europa. São máquinas cotadas em dólar, então são bem caras. Eu gostaria de voltar a falar um pouco de zoneamento agrícola, que a gente deu uma pulada no zoneamento. Nós temos uma pergunta aqui do Alisson. Talvez essa pergunta já tenha sido respondida, mas ele gostaria de saber, em linhas gerais, qual é a jornada do profissional recém-formado que tem interesse em trabalhar como perito em seguros rurais. Eu acredito que é mais ou menos o que nós falamos agora há pouco, né? Sim. Hoje tem uma carteira diversificada, são várias seguradoras, então ele não depende de uma seguradora só. Às vezes tem uma seguradora que não faz vistoria prévia e não tem serviço na entre safra. Mas ele tem seguradora que faz a vistoria prévia, faz vistoria de monitoramento, então ele pode fazer sinistro numa seguradora, mas também fazer prévia na outra, e sinistro também na outra, fazer vistoria de monitoramento na outra. Então hoje ele tem uma quantidade de serviço bem maior do que há 5 anos atrás. Eu sei porque, como eu estou desde 2009 no seguro rural, mudou muito para a quantidade de serviço, que antes era muito pouco, eram poucos profissionais, hoje a quantidade de profissionais é grande, é bem maior, e o serviço aumentou bastante também. A tendência é que aumente mais ainda, porque a quantidade de seguradoras e propostas que estão sendo contratadas, aumentando ano a ano, de um ano por outro, que nem eu falei para você, aumentou 98% a área segurada no país. Uhum. Então é um volume muito grande. Você acha que esse crescimento aí que está acontecendo aqui no Brasil, ele é um acontecimento totalmente exclusivo do nosso país, assim, ou tem um fenômeno assim mundial em outros países acontecendo também essa proporção de crescimento em função da demanda de alimentos? É o Brasil mesmo, que ele é uma grande potência mundial de alimentos. Os Estados Unidos ele já esgotou praticamente toda a área agricultável e praticamente tudo lá tem seguro. Então ele chegou no limite, os Estados Unidos. A Europa também não tem muitas áreas agricultáveis. Ela importa bastante produtos de outros países, até do Brasil. A China não tem muito espaço para plantar, como no Brasil, para manter toda aquela população chinesa. Então, os nossos maiores parceiros comerciais é a China. Então, eles compram muito nosso produto, principalmente a soja, e onde está embutido o valor também, questão de referente ao seguro, que engloba toda a cadeia do agronegócio. E procede a informação de que a China, os chineses estão comprando muitas terras brasileiras para... Eu ouço falar, eu nunca procurei dados para saber se é verdade, se não é. Acho que sim, mas tem uma lei que não permite estrangeiro comprar. Até onde eu sei, estrangeiro não pode comprar terra no país. Coloca restrições, né? Coloca restrições. Eu sei que a gente tem aqui uma série de tópicos para falar, mas eu estou encaixando algumas perguntas que eu acho que é legal, né? Que as pessoas participem, né? Eu só queria falar um pouco de zoneamento agrícola e multirrisco, risco nomeado, que a gente não falou ainda. Tá, então fica à vontade para falar sobre isso. Depois eu vou passar uma perguntinha que entrou do Josiel, tá bom? Fica à vontade, Adriano. A questão de multirrisco, algumas seguradoras trabalham com multirrisco no seguro rural. Tanto em outros produtos também que não seja rural, é um seguro que engloba, ele tem cobertura básica para vários tipos de eventos. Seca, chuva excessiva, granizo, tromba d'água, incêndio, variação excessiva de temperatura. Isso é uma cobertura para multirrisco. Para alguns segurados não interessa contratar geada e granizo, por exemplo, no Nordeste, porque praticamente não existe granizo no Nordeste e não existe geada. Então, aí eles contratam risco nomeado, eles contratam só o que interessa para eles. Teoricamente, para ser um seguro mais barato o risco nomeado, porque eles só contratam o que lhe interessa.
Aí a questão do zoneamento agrícola, a gente tinha falado antes, que todo seguro agrícola, existe um mapa, o Ministério da Agricultura estabelece uma data, de acordo com as cultivares de soja, milho, trigo e todas as culturas que existem no mercado, eles fazem um levantamento. O que pode ser plantado? Essa cultivar pode ser plantado no zoneamento do tal data até tal data. Aí ele verificado outros fatores, como tipo de solo, que não vou entrar muito em detalhe, mas o zoneamento nada mais é que uma data estabelecida pelo Ministério da Agricultura, através de estudos, que é uma data específica. Se o segurado, se o agricultor plantar nessa data, teoricamente, a lavoura dele vai ser conduzida bem até o final do ciclo, então ele vai colher ter uma produtividade melhor. É um fator muito importante, porque se ele plantar fora do zoneamento, automaticamente ele perdeu o direito ao seguro, ele é indeferido. Mesmo se ele colher um valor, uma produtividade menor, ele não tem direito ao seguro porque ele não cumpriu uma das regras do seguro agrícola, que é plantar dentro do zoneamento agrícola. Entendi. O Brasil, um país de proporções assim continentais, né? Então tem tanta variação climática, tem tanta variação de cultura que torna-se bem complexo, né, a atuação do profissional, né? Sim. Eu confesso que eu não imaginava essa complexidade toda aí. É bem interessante o trabalho. Assim, quando eu comecei, eu também assustei era algo já grande, mas muito pequeno do que é hoje. Onde eu trabalho, por exemplo, eram poucos profissionais, hoje é uma grande quantidade de profissionais, e todo dia está aumentando mais, sempre está aumentando. Aí outras seguradoras abrindo, então está aumentando muito a oferta de serviço nessas áreas. E o valor envolvido é muito alto. Quando eu falei para você, referente a 2020, o valor segurado só no agrícola é de quase 50 bilhões de reais. Uhum. As seguradoras que estão entrando nesse mercado agora são seguradoras que já estavam estabelecidas no Brasil ou tem vindo seguradoras específicas dessa área de outros países? Tem seguradoras novas vindo, mas tem seguradora que já estava no mercado, trabalhava com outros ramos de seguros e começou a trabalhar também no seguro rural, principalmente seguro agrícola. Esse aumento se deve principalmente basicamente devido à subvenção do governo, que como teve um aumento da subvenção nos últimos anos, então aumentou muito a quantidade de seguradoras e o interesse de outros seguradores do mercado para trabalhar com seguro agrícola. Uhum. Adriano, eu tô bem atento ao que você está falando, porque o meu celular, o seu áudio está bem baixo para mim, mas eu creio que vocês estão me ouvindo bem, né? Eu estou ouvindo bem assim, você. Não, o problema não é aí, não, é aqui. É que o meu celular que deu problema aqui. Mas, ó, deixa eu te falar antes que eu deixe passar isso aí. O Josiel, ele fez uma pergunta que eu queria te passar. Até que ponto hoje as seguradoras estão prontas para usar tecnologia no atendimento de sinistros? Ele colocou aqui NDVI, etc. O caso de NVDA, eu sei que está falando, é assessoramento remoto. Algumas seguradoras hoje no mercado estão utilizando imagem de satélite através de NVDI, que é eu não vou entrar muito em detalhe porque é um pouco complexo. Mas eles conseguem captar por satélite, passando diariamente ao redor do planeta, a imagem da planta como está. Tem seguradoras já querendo utilizar, está até utilizando assim, referente para análise de sinistro. Eu sou um pouco acho que ainda não, minha opinião, posso estar errado, certo ou errado, mas que ainda não está 100% pronta. Para ajudar, mas não é para definir se vai deferir ou indeferir o sinistro. É só uma tendência para... É um pouco difícil. Às vezes a planta está apresentando uma condição um pouco ruim, assim, referente ao NVDI, mas ela vai ter uma produtividade um pouco maior do que aquilo que o NVDI está mostrando. Então, acho que existem poucos estudos ainda, não é para utilizar muito ainda 100% para cravar realmente uma produtividade. Essa é a minha opinião, mas não é... Eu vou passar uma informação aqui de utilidade pública, né? Se você me permite. O Gilberto Santana, que é nosso colega da UIS,
ele colocou aqui, eles também trabalham com perícias e com regulações de sinistro, e ele colocou assim: divulga meu e-mail para quem quiser se cadastrar como perícia. Então, acredito que quem tenha interesse aí em atuar como regulador ou como perito e queira trocar uma ideia com o Gilberto, ou fazer algum contato com ele, poderá mandar um e-mail para ele. Eu não tenho o e-mail do Gilberto aqui agora para passar, mas até o final da live eu passo, ou depois os interessados me mandam uma mensagem inbox aí que eu coloco vocês em contato com o Gilberto, tá bom? Que eu não tenho aqui de cabeça o e-mail de Gilberto. Vou fazer mais uma perguntinha, Adriano, enquanto você dá uma pausa no tema aí, pode ser? Pode ser. Eu tenho que falar um pouco de aquícola também, floresta, que a gente não falou ainda. Seguro de floresta. Então vamos adiantar, então. Depois eu faço a pergunta da Mariana. Seguro de floresta é um seguro também, envolve um valor alto, que seguro de floresta, geralmente, o custo para produzir uma floresta no Brasil. Floresta que eu digo assim, não é floresta aberta, nativa, é que um agricultor plantou um eucalipto lá para cortar em X tempo, e ele vai cortar esse eucalipto e vender. Então, se acontecer um sinistro, uma seca, um incêndio, esse sinistro, essa plantação de eucalipto, ela está coberta. Então, o seguro de floresta é basicamente isso. Um seguro de eucalipto é um seguro que dura anos. Aí a proposta é renovada todo ano. A regulação, a vistoria é um pouco mais complicada, porque tem que fazer a vistoria, fazer a medição da área que foi danificada, o metro cúbico em madeira, transformar isso em indenização. Desculpa. Então, a vistoria de floresta é um pouco mais complicada. Geralmente, as seguradoras pagam um pouco mais para fazer a vistoria desse sinistro. E o sinistro de aquícola, que é o sinistro de peixes e crustáceos. Não é um seguro assim muito forte no país. Uhum. Ainda precisa melhorar bastante. E um pouco complexo também para poder... Oi, pode falar. Desculpa, eu te cortei que eu não estava te ouvindo e falei por cima, mas, Adriano, então se ocorrer um incêndio numa propriedade rural que tenha seguro, então a floresta, aquela vegetação lá, ela só entra aí na cobertura do seguro se ela tiver associada a uma contratação assim específica, por exemplo, produção de eucalipto, ou toda a vegetação, toda a cobertura da propriedade, ela é passível de cobertura, ou tem que ter uma contratação específica para cada cultura? Tem que contratar um seguro específico para floresta. Ele tem uma plantação lá que não tem muito cuidado, ou uma mata lá, isso não existe cobertura. Desde que tem uma plantação também, igual bananeira, soja, café, aí sim ele tem direito ao seguro. A contratar o seguro e se der um sinistro, ter a cobertura. Então, na contratação, ele tem que discriminar as culturas e... É bem interessante essa policy. Eu não tinha a mínima noção de como funcionava. É um seguro bem caro e é um seguro assim que os valores envolvidos são bem altos. Uhum. E deixa eu ver aqui, Adriano. A Maria está perguntando por que as seguradoras não fazem questões de fazer vistorias prévias. Acho que até a gente já comentou sobre isso, né? Eu acho que é muito importante. A minha opinião, algumas seguradoras abrem mão pela quantidade de propostas envolvidas, mas eu acho importante destinar algumas propostas para fazer vistoria prévia e também monitoramento. Algumas seguradoras já estão utilizando imagem de satélite para fazer monitoramento. Eu acho que isso é bastante viável. Para verificar como que está, através de imagem de satélite, como que está a lavoura. Sim. Deixa eu dar um recado importante que eu esqueci de falar no início, só para o pessoal ficar tranquilo. Essa live, ela fica gravada aqui no IGTV e depois ela vai ser publicada em todas as redes sociais, né? No YouTube, no LinkedIn e no Facebook também, tá bom, pessoal? E se me dá a liberdade de dar um recadinho aqui, Adriano, o Gilberto passou o e-mail dele. Depois eu vou colocar na descrição desse vídeo
mas para quem quiser anotar aí, é Gilberto Santana, arroba Wiz Soluções. O Wiz é W-I-Z Soluções, tudo junto. Gilberto Santana, arroba wizsoluções.com.br. Tá dado aí o recado do Gilberto aí, para quem tiver interesse em fazer um cadastro, trabalhar como perito. Vamos prosseguir, Adriano? Qual que é o próximo tema? Acho que a gente não falou ainda da CPR, que é um seguro que era antigo, agora voltou à moda de novo. CPR é uma cédula do produtor rural, que é um seguro que o agricultor, por exemplo, ele é um seguro da produção dele. Então, ele precisa do financiamento para poder tocar a lavoura dele, o negócio dele lá, ou comprar um trator. Então, o que ele faz? Ele vende a produção antecipada, aí ele faz um contrato, uma CPR, que é uma cédula do produtor rural. Alguém compra essa CPR e, se ele não ficar adimplente, não entregar esse produto na data, na qualidade e no local exato, a pessoa que comprou essa CPR, ela recebe a indenização da seguradora. É um produto assim, que está crescendo bastante nos últimos, principalmente em 2020, a tendência é crescer mais em 2021. Essas CPR elas são comercializadas até pela Bolsa de Valores também, de São Paulo. Então é algo bem sério, e tem uma CPR digital agora, algo que veio para evoluir mais. Então a tendência da CPR é substituir um pouco de alguns outros produtos que tem no mercado, principalmente o penhor rural. A tendência é ele diminuir um pouco e aumentar a CPR. Entendi. Tem um comentário aqui da Maria. Ela falou: na faculdade não se ouve falar nada sobre esse assunto. Show de bola essa live. Obrigado, viu, Maria, pela participação. E realmente, essa percepção que a gente tem, né? Eu sou perito também, e a faculdade não fala nada sobre isso. Existe, então, esse nicho de mercado para trabalharmos em todas as modalidades de engenharia, agronomia e outras profissões também, só que isso não é colocado em faculdade. Então, eu acho que é um excelente campo de trabalho. Eu estou conhecendo um pouco mais sobre esse tema hoje com o Adriano, e estou fascinado aí com o tema, viu? Não é a minha área, eu sou engenheiro civil, mas eu vou divulgar esse trabalho aí para os nossos colegas agrônomos, porque tem muita gente que desconhece esse nicho, né, Adriano? Então, assim, e é um grande gama de profissionais. Tem engenheiro elétrico, engenheiro civil, engenheiro mecânico, tem pessoas de outras áreas também. Uma pessoa que trabalha com sinistro de carro, ela pode fazer também um seguro de uma máquina, equipamento. Então, não precisa ser necessariamente um engenheiro mecânico para trabalhar com algumas máquinas, para fazer a regulação de algumas máquinas. Então, ela tem uma gama muito grande de oportunidades. E o crescimento que está dando, você verifica, na pandemia, todas as áreas, uma caída economicamente. A área de agronegócio, não, ela se manteve, cresceu, e principalmente a área de seguro cresceu muito mais, muito mesmo. E tem grandes perspectivas para 2021, que o crescimento é muito maior ainda. Se o governo realmente mudar e parar com o Proagro e vir tudo para a seguradora, então vai aumentar muito mais a questão de mercado de serviço. Adriano, eu tenho uma pergunta aqui, eu acabei me perdendo, mas assim, eu lembro da pergunta, queria pegar o nome da pessoa que fez a pergunta. Ele falou se é possível fazer seguro em duas companhias. Né? De repente a pessoa faz seguro em duas companhias. Se aconteceu sinistro, como que faz? É dividido? O seguro, por exemplo, ele pode até fazer seguro em duas companhias, mas ele não pode pegar subvenção nas duas companhias por dois meses. Então ele está pegando o dinheiro da subvenção do governo de modo errado. Ele deveria contratar um só. Algumas máquinas, equipamentos, outro tipo de seguro é mais fácil. Ele até pode ter, só que na regulação é feita a concorrência de apólice. Então é feita a regulação em conjunto com a outra seguradora. Mas o seguro agrícola, por ter a subvenção federal, uma ajuda do governo, ele não poderia, em hipótese alguma, contratar na mesma área dois seguros para a mesma área. Sim. Mas acontece, isso acontece.
Adriano, fica à vontade aí para falar o próximo tópico, que eu estou pondo em ordem aqui as perguntas. Entrou bastante participação e eu estou querendo voltar ao ponto que eu estava aqui, entendeu? Tá. Mas Eu qual gostaria que de é o falar um próximo pouco tópico? também. A gente já comentou alguns pontos aqui da importância do seguro rural para o país, né? Porque o Brasil é um país agricultável, é, produz muito, exporta muito, principalmente para a China. É o maior parceiro comercial do Brasil é a China, depois Estados Unidos. China, acho que é a Argentina, depois Estados Unidos, ou Estados Unidos e Argentina, não estou lembrado da ordem correta. Mas o seguro atrelado ao agronegócio é muito importante para manter o agricultor no campo e ele ter uma estabilidade economicamente. Então, o seguro torna-se algo assim, imprescindível hoje em dia. Hoje em dia não, sempre foi. Mas, devido às condições climáticas que estão cada vez mais instáveis, torna-se imprescindível o uso de seguro no agronegócio. Tanto para manter o agronegócio do jeito que está, tanto para o crescimento e gerar divisas ao país. Eu localizei aqui o colega que perguntou, que fez a última pergunta, foi o Wallace Brandão. O Adriano, uma curiosidade. No seguro rural existe tentativa de fraude também, como acontece Sim, em outros campos de seguro? tem bastante. A gente verifica, em todos os ramos de produtos tem tentativa de fraude, máquinas, equipamentos, a lavoura, acontece às vezes segurado contratar uma área e ele mostrar para o perito uma outra área. Hoje em dia as seguradoras estão se precavendo muito e verificando certinho na hora de contratação as coordenadas geográficas e quando vai fazer a vistoria, já vai com as coordenadas certas para aquele ponto. No passado não era assim, então ficava muito mais fácil do segurado tentar enrolar o perito para levar para uma outra área. Mas hoje em dia está mais difícil essa questão. Ah, entendi. Outra coisa que mudou também é que com o sensoramento remoto, algumas seguradoras já estão utilizando, então já tem um conhecimento da área, por satélite, a área certinha que ele vai fazer a vistoria. Sim. Isso diminuiu e vai diminuir mais ainda a questão de fraude. É. O Mazarotto pergunta aqui, Adriano, se você tem noção de qual percentual da área agrícola do Brasil é segurada? Hoje é 20%, em 20%. torno de 20%. Então tem Mas 80% ainda para segura. crescer. Mesmo havendo, assim, obrigação, banco, de repente, pressiona para fazer lá um financiamento, tem que obrigar a fazer seguro, assim, mesmo assim, Sim, é mesmo porque assim. muitos agricultores, o seguro é muito forte no Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas também. Aí a questão, quando vai para Goiás, Mato Grosso, são agricultores que são grandes agricultores, então eles têm um caixa maior. Alguns eles não fazem financiamento. Alguns nem têm seguro, outros têm, mas fazem particular. Uhum. A maior quantidade de Flaco, seguro de lavoura no Brasil está no Paraná. é, tem aqui a Flacopati, ela perguntou, se houver agravamento, este deve estar dentro da cobertura contratada também? Eu não Agravamento entendi de. muito. Eu não entendi muito. Agravamento de um novo sinistro? Será que ela quis dizer isso? Talvez um agravamento, né, na Porque reclamação, acontece não sei. bastante. Eu não sei se ela quis dizer, por exemplo, aconteceu uma chuva de granizo. Então, Hum, o perito foi lá, verificou as perdas. Depois de 10 dias, deu um novo sinistro. Então, houve um agravamento, né? Então, o sim. perito volta lá e então ele verifica também os novos danos lá para contemplar na indenização. Eu não sei se É. isso ela perguntou. No caso, fazendo uma analogia à minha área de atuação, eu acredito que isso enquadraria o segundo evento como um outro sinistro, né? Talvez não um agravamento, não sei. Depende muito da seguradora como elas tratam isso. Eu, por exemplo, onde eu trabalhei e onde eu trabalho, é verificado como um agravamento. Mesmo sendo um novo sinistro, ele é tratado naquele sinistro, mas no final é contemplado tudo. Deu um sinistro de seca, depois no final deu uma chuva,
Aí, verifica a perda que deu em ambos e estipula a indenização, apura o valor da indenização. Temos bastante pergunta aqui, Mas, Adriano. Você quer encaixar mais isso um vai de item na seguradora para seguradora. Aí eu não estou entrando nossa muito no programação, aí detalhe. depois eu passo mais essas perguntas. Tá. Desculpa, eu não te ouvi. Tô com Não o estou celular entrando muito no ligado. detalhe das coberturas, porque depende muito de seguradora, as coberturas elas mudam um pouco. De forma geral, as coberturas básicas são as mesmas. Mas tem algumas seguradoras que cobrem qualidade, outras não cobrem, então tem algumas particularidades. Tá. Nós temos outros tópicos aqui para falar da nossa programação. Qual que nós não falamos ainda? Acho que a subvenção prêmio já falou, Proagro a gente já falou, o Pronamp e o Pronaf, que eu só gostaria de citar, que são programas do governo, que está atrelado ao Plano Safra, que são programas, o Pronaf é para pequenos e médios agricultores, que o governo dá um incentivo para a agricultura familiar, dá incentivo para a produção e para o agricultor ficar no sítio e conseguir se estabelecer. Já o Pronamp são para médios agricultores, para grandes agricultores, e também um seguro para incentivar, para gerar renda e riqueza na propriedade do agricultor. É só para citar mesmo que são programas muito importantes, são programas de décadas que estão no Brasil e garante renda e produção do Brasil para exportação. Um comentário aqui, Adriano. A Aline, ela comentou assim, a carteira de apólice referente a grãos é muito grande, porque o Brasil é um gigante, né, nesse setor, né, de grãos. E a carteira referente a frutas também tem a mesma proporção? A referente a frutas também é grande. Como eu falei, principalmente no sul do Brasil. A Serra Gaúcha, não sei se alguém daqui é da Serra Gaúcha, mas tem seguradora bem forte lá, que atua muito forte na questão de uva na Serra Gaúcha. Lá eles produzem uva para vinho, são vinhos muito bons, e acontece muito granizo, às vezes acontece geada lá e mata as uvinhas. Então tem bastante problema lá com sinistro naquela região. E alguns lugares também que tem uva de mesa. Também gostaria de citar a questão do café, principalmente Minas, São Paulo e Espírito Santo, que tem uma grande produção de café e tem bastante áreas seguradas nessas regiões. O Gilberto, ele colocou aqui, Adriano, como fica o painel de resseguro para uma monta tão grande de risco segurado? Você pode falar um pouco sobre resseguro? Sim. Hoje o seguro agrícola, o resseguro, ele fica com 80% da indenização. Aí tem a comissão do resseguro, que não vou entrar muito em detalhe, mas o resseguro, o seguro no agrícola, devido ser tão dinâmico e ter grandes perdas devido ao clima, as resseguradoras, elas rateiam essas perdas e então consegue diluir. Então, as resseguradoras são muito importantes para as seguradoras na questão do seguro agrícola. Então, o seguro de máquinas, equipamentos, seguro de outros seguros do ramo rural, do seguro rural, elas não fazem necessário, mas não tanto como o seguro agrícola. O seguro agrícola tem que ter realmente os resseguradores para poder manter o seguro agrícola no país. Aí tem alguns fundos, tem um fundo de catástrofe e tem um segundo também, o FERS, que são alguns fundos assim que é colocado parte de prêmio. Aí quando acontece uma sinistralidade muito alta, é feita a recuperação desse fundo. Sinistralidade acima de 100%, por exemplo. As seguradoras, resseguradoras, elas buscam parte desse valor para pagar a indenização ao segurado. Que teoricamente não, 100% de senilidade significa prejuízo, né? Cada R$1 que você colocou, você pagou R$1 de indenização, de prêmio e indenização. Então, a sinistralidade, quando é muito alta, as resseguradoras, elas são extremamente importantes. Entendi. Adriano,
nós falamos sobre o Fundo de Estabilidade e Seguro Rural, Fundo de Catástrofes também, já não? Sim, eu falei agora, eu falei Tá. que são extremamente importantes, são fundos assim que são Aqui utilizados tem em questão de uma pergunta quando de um acontece colega uma aí, catástrofe. uma pergunta de um colega engenheiro civil como eu aí, o Matias. Nesse mercado existe espaço para engenheiro civil? Eu acredito que não, né? Porque tem que Não ser existe. um engenheiro agrônomo, né? Não, tem bastante, por exemplo, no penhor rural, quando eu trabalho, tem Sim. bastante proposta de seguro de benfeitorias no meio rural. Bastante, bastante realmente. Então, tem bastante reguladores que têm engenheiro civil. Acho que a Aline, que está aqui com a gente, ela tem um engenheiro civil, é um ou dois, né? Então, eles são bastante essenciais nesses casos, hein, de No benfeitorias. caso de análise de benfeitorias, né? Sim, Galpões, né? galpões, silo também ajuda bastante. As benfeitorias em geral da propriedade. Ah, entendi. Eu estava associando só a parte de produção de grãos e de lavoura. Esqueci que o seguro agrícola ele contempla também as benfeitorias da propriedade, né? Sim, Então sim. existe sim, Matias, um segmento de trabalho para nós aí. Então vamos nos encaixar nessas empresas, né? Não, seguro de máquinas, equipamento, benfeitorias É. é um, utiliza bastante assim engenheiro civil. E em caso de floresta nativa, o Adriano, ela se enquadra também no seguro rural, assim, se Não, tiver uma floresta porque nativa, não? aí entra na questão de sustentabilidade, questão é, de natureza, de leis assim. Então, o seguro, por exemplo, a nossa seguradora, ela só segura uma floresta que ela é não nativa, ela é plantada. Ah, Uma tá. floresta de pino, por exemplo, uma floresta de eucalipto. No caso, quando ocorre um sinistro, esse seguro rural, se houver algum dano ambiental, até é uma pergunta do Gilberto Santana, se houver algum dano ambiental ali, o seguro contempla isso ou é restrito? Não, aí depende muito da seguradora como ela vai tratar, mas Cada tem muitas seguradora tem um seguradoras produto e suas condições, né? que tem um produto de suas condições. Mas é um Ah, problema bem grande. E todo sinistro ele pode gerar um resíduo ou pode poluir um rio, então é um problema grande. sim. As seguradoras ela tenta contornar isso, controlar, jogando para o segurado também a questão de o que ele vai fazer, por exemplo, com um trator que está lá na beira do rio. Vai orientar ele para tirar o trator de lá, colocar no lugar que não contamine o rio, o lençol d'água. A seguradora ela tem participação também nisso, responsabilidade, e ela ajuda a orientar o segurado referente ao que fazer com o bem sinistrado que está contaminando lá o solo, a água, a natureza. Tem um grande amigo nosso aí na live, o Eduardo Mercante, engenheiro Ah, eu conheço o eletricista, Eduardo. tá? Conhece, né? Tá dando Conheço. parabéns aí para nós pela fantástica live. Eduardo é um profissional sensacional, né? Então você conhece o Eduardo Sim, também? conheço há um ano mais ou menos. Fizemos alguns trabalhos juntos, sensacional. Gosto muito de trabalhar com ele. Faz tempo que eu não vejo o Eduardo aí. Vamos marcar um café, hein, Eduardo? O Alisson também está dando os parabéns. Quer falar mais algum tópico antes de passar alguma pergunta, Adriano? Não, pode passar a pergunta. É. Eu, Tem o Giranulfi. Pergunta ao Alisson Brandão. O segurado consegue fazer o seguro em duas seguradoras distintas? Como funciona? Isso foi a perguntado gente já, já, né? sim. Ele estava me auxiliando porque eu tinha perdido a linha aqui. Na USP Exalc, aqui em Piracicaba, onde atuamos, tem o GESER, Grupo de Estudos que aborda a matéria de seguros, assim como tem startups destinadas a tudo relativo a agronegócio. É um comentário do Marcelo Estruzoras. Ele deu esse toque aqui na Exalc de Piracicaba, tem um grupo que lida com esses assuntos Eu relacionados a acho que seguro. até a gente já trabalha.
Já trabalhamos com ele, eu acho, se não me engano. Eu vou até pegar o É. contato, se você puder pegar o contato dele pra gente. Ah, sim, viu, Marcelo? Depois, se puder deixar um contato aí para nós, que o Adriano quer retomar aí o contato com você. Pode deixar aqui no meu Insta ou no do Adriano, Até tá, Marcelo? voltando ao assunto, o investimento no agronegócio, questão de tecnologia, é gigante. Tem algumas seguradoras investindo em inteligência artificial nessa área aí, aplicativos de vistoria estão aumentando bastante, e a questão de sensoramento remoto com NVDI, no caso de lavouras, ou no caso de imagem de satélite, por exemplo, para fazer uma afirmação que aconteceu um incêndio, por exemplo, numa colhedora no X dia. Eu até já peguei alguns casos que a gente conseguiu negar um sinistro, assim, que aconteceu fora da vigência. O segurado avisou um sinistro de incêndio, mas pegamos por satélite que o sinistro não aconteceu naquele dia que ele relatou. Aconteceu antes da contratação. Uhum. É, o Gilberto está dizendo logo que ele vai fazer uma live aí. Tô aguardando, Gilberto. A gente está combinando, né? É, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para te passar. Em máquinas tem acontecido algumas tentativas de fraude, é verdade. O Eduardo fez o Eduardo Mercante fez esse comentário. A gente tinha até falado mesmo sobre isso aí, do que tem muita tentativa de fraude, né? Existem Esse é um fraudes programa de nas fraude. colheitas de amostras, adulteração de máquinas, fraude em balanças de pesagem, classificação, tentativas de suborno, etc. É um comentário também aqui. Isso é Boa noite, um Adriano. problema grave, principalmente da questão de vistoria de lavoura. Os peritos que devem estar aqui na live sabem que é um problema grave. É, A seguradora o Tiago. tenta. Uhum. Pode falar. Desculpa, Adriano, às vezes eu te atropelo porque o áudio está meio baixo para mim. Tá. Mas, ó, o Tiago, ele falou, boa noite, Adriano. Tem algum ramo atualmente em alta ou em baixa? Exemplo, frutas, grandes culturas, máquinas. Porque parece que não é linear, né? Há uma Não. oscilação, né? Principalmente que nem eu falei, igual eu falei, seguro de lavoura, é sazonal. Às vezes tem muito sinistro, os peritos que estão aqui na live, tenho certeza que eles vão concordar comigo, eles têm que recusar a perícia. Isso acontece muito, que não dá conta. Aí depois de 3 meses falta o serviço. Então não existe uma estabilidade no sinistro. É por isso que é importante as seguradoras tentar fazer com, na época que não tem tanto sinistro, demandar vistoria de monitoramento, vistoria prévia para manter a estabilidade no serviço. Isso é muito importante as seguradoras fazerem. A pergunta aqui do Buzetti, Renato Buzetti. Adriano, boa noite. No penhor, quando se financia equipamentos fixos de aviários, etc., a pólice será do equipamento financiado ou de toda a propriedade? Aí depende do que ele contratou. No penhor rural, pelo menos onde eu trabalho, se ele contratar um imóvel rural e deu em garantia no financiamento, tudo que está dentro do imóvel rural e for benfeitoria, e tantos equipamentos fixos ou móveis, estão cobertos pelo seguro. Desde que esses equipamentos estejam dentro da propriedade segurada. Por exemplo, ele é um imóvel rural de 10 hectares. Ele contratou o seguro, deu em garantia esse imóvel rural e deu um granizo, danificou toda a estrutura. Tem cobertura a estrutura, a benfeitoria, também os equipamentos, por exemplo, tem equipamentos do aviário, sistema de termometria, sistema de alimentação, também tem cobertura. Tem uma pergunta aqui interessante do Emerson Parisotto, que eu queria complementar a pergunta dele. Ele está perguntando assim, quando o produtor pode acusar o sinistro? Eu te digo assim, por exemplo, o aviso do sinistro ele tem que ser de imediato, tem um prazo máximo a comunicar o sinistro, porque eu penso que, como acontece às vezes na minha área, às vezes o segurado demora para reclamar o sinistro, mas eu acredito que numa lavoura, num seguro rural, essa demora pode descaracterizar a cena lá, Sim. né? Acontece Então, muito em. Os peritos vão concordar, assim, vão entender que acontece muito lá com eles.
Às vezes aconteceu um granizo, uma seca. Só que ele demorou a avisar o sinistro, mas também aconteceu um ataque de praga. Aí quando o perito vai fazer a vistoria, já não consegue evidenciar o ataque de praga. Então, teoricamente beneficia o segurado, porque o ataque de uma praga não é coberto pelo seguro. Só que aí o perito não sabe o que foi realmente danificado pela seca, o que diferenciar as coberturas. Às vezes tem que pagar algumas coisas porque o segurado não avisou o mais breve possível. Tentar conseguir distinguir, ele aplica uma redução lá por planta daninha e consegue reduzir a indenização. Mas muitas vezes não consegue, porque a planta já está pronta para colher e não consegue verificar algumas coisas. Então, aquela nuvem de gafanhotos que veio da Argentina aí tempos atrás não assustou a seguradora no Brasil, né? Não tem cobertura, né? Não assustou muito, não. Numa era uma época que também não tinha grandes lavouras, né? Era mais questão de frutas, né? No sul do Brasil, né? Sim. Estou procurando aqui as perguntas das pessoas. Vai tocando aí, Adriano. Vai tocando os seus assuntos que eu estou procurando. O pessoal está parabenizando aqui a live, dizendo que a live, o Márcio Gasparini, parabéns, Adriano Roberto, sensacional a live. O Edu também estava agradecendo, parabenizando. Eu que agradeço, nós que agradecemos vocês pelo prestígio. Eu gostaria de agradecer todos também, porque a maioria aqui, eu tenho muitos que eu tenho contato, que com certeza eu tenho contato aqui. Outros eu não tenho contato, mas pode ser que a gente tenha contato de agora para frente. E obrigado realmente, de coração, aí a participação de todos. Tem bastante gente na live aí participando, mas vamos em frente que tem bastante coisa para falar ainda. A Simone Laís colocou aqui, CPR, Seguro de Contratos Futuros, é somente para produtores ou pode ser contratado por cooperativa? Até onde eu sei, eu preciso pesquisar, mas pode ser contratado por pessoa física ou jurídica. Que é algo que era antigo, agora voltou a ser novo de novo. Ficou redundante, mas então é algo, até vou pesquisar mais sobre isso. É algo que cresceu bastante em 2020, 2021 está continuando crescendo bastante. O Marcelo, o Adriano, que nós estávamos falando, o Marcelo, que ele entrou como Marcelo Estruzoras, que a gente pediu contato, ele colocou aqui, entrei como Marcelo Estruzoras, mas leia-se Marcelo Pinheiro, sou regulador a ofício. Eu conheço o Marcelo, trabalha para a gente, né? Como prestador, como regulador. O Rafael Saviato está parabenizando a nós dois pela live, a Olivia... Até uma coisa que eu gostaria de falar, que algumas empresas que estão até aqui, eu estou percebendo que tem algumas reguladoras de máquinas, equipamento, benfeitorias, é uma hora também de se pensar, por que não, como o seguro agrícola está crescendo tanto, por que não entrar num outro ramo de produto? É um campo muito aberto, está crescendo demais. Sim. Eu vou também divulgar o meu trabalho como perito, né, nessa área, viu? Bom, deixa eu passar mais uma informação para você aí. Adri Renê Pereira. Boa noite, parabéns pela live. Sou o Adriano, trabalho na UIS, na parte do agro. Gostaria de tirar uma dúvida. O produto custeio o custeio de produtividade são regulados por produtividade? O produto custeio e o de produtividade são regulados por produtividade? Sim, o custeio também ele engloba produtividade. Apesar do seguro feito o cálculo de custeio, até onde ele perdeu a produtividade dele, também engloba a produtividade. E o produtividade engloba a produtividade. Se ele perdeu mais do que ele segurou, a seguradora paga a diferença. Por exemplo, ele segurou 2.000 quilos por hectare. Ele colheu 1.000, a gente vai pagar a diferença, que é 1.000 quilos por hectare. Multiplicando. Isso é uma regra simples, tá? Cada seguradora tem as suas particularidades, aí tem a questão de franquia, POS, que eu não vou entrar em detalhe para
porque é muito de cada seguradora. Muito específico, né? A Muito Maiara específico. está dizendo aqui, adorei, o Brasil precisa de mais lives como essa. Que bom que você É a gostou, Maiara Maiara. Pinheiro, não é? A Maiara Pinheiro? Isso, Maiara. Deixa eu ver, eu Trabalha comigo, a Maiara. eu me perdi aqui, ó. Adriano, show de bola, você é nota 1000, o Emerson falou aqui. Boa noite, Adriano. Anderson, parabéns pela iniciativa, excelente bate-papo sobre nossa área reguladora Ranulf. Ah, o Guilherme Ranulfi, eu conheço. Isso, Guilherme Ranulf. Obrigado, Simão obrigado, Moraes Guilherme. aqui, tá parabenizando. Eu não sei se eu pulei alguma pergunta aí. O Rafa Lima também está dizendo live excelente. Eu não sei se eu pulei alguma pergunta, Adriano. Quer dar uma repassada aí nos nossos tópicos? Não, Porque se alguém tiver acho mais alguma. que a participação excelente do pessoal aí, eu acabei perdendo o meu roteiro aqui. A gente falou praticamente de tudo. A gente não tem muito mais assunto para falar, mas se você fala muitos assuntos, você se perde um pouco na questão, não se aprofunda em alguns assuntos. A questão de vistoria, a gente pode fazer uma live mais para frente, se alguém quiser. A questão de vistoria é bem específico mesmo. Vistoria de lavoura, vistoria de é, frutas, que a gente falou um pouco por cima, então não dá para se adentrar muito. A gente pode fazer outra live ou assuntos específicos. Eu ia te fazer E, essa proposta. É. não, O pessoal podemos já está fazer. começando a parabenizar aqui pela live, Adriano, e eu ia te fazer essa proposta, né? Porque o tema é bem vasto, né? Houve uma Sim, participação maciça aí mesmo das pessoas, aí houve um recorde de participação na live, né? Achei muito legal. Isso quer dizer que o setor de agronegócio, aí, o seguro rural, está muito em alta e tem muitos colegas aí, né, que participaram, muita gente que você conhece, muita gente que entrou através das divulgações. E eu acho que a gente pode sim já pensar numa segunda live, nós dois, alinharmos aí um outro tema, e aí a gente já deixa programado, eu já vou divulgando para o pessoal, né? Eles tá. podem Pode também ser sim. se inscrever nas nossas redes para poder se manter informados, né? Diariamente aí eu estou colocando conteúdo, então as pessoas vão se inteirando desse assunto, né? E antes que eu me esqueça, o pessoal que está participando, se puder entrar no link da bio, depois da live, vocês podem se inscrever, que lá vai ter todas as redes sociais onde eu coloco conteúdo, tá? E também tem um link para inscrição para receber material complementar dessa live. A gente, depois da live, dias depois, a gente encaminha por e-mail o material complementar. Então, algum texto aí, alguma pergunta que a gente não tenha conseguido responder, né, Adriano? Eu vou Sim. inserir Eu nesse tenho material complementar. algumas pessoas que eu conheço que estão na live, você falou pelo nome, que eu não estou vendo aqui quem está. Elas prestam serviço tanto para agrícola como máquinas, equipamentos, mas algumas só prestam serviço, falando de novo. O seguro Sim. agrícola está crescendo bastante e algumas reguladoras, algumas empresas poderia, a partir de agora, tentar também aumentar o leque de oportunidades aí e prestar serviço para outros ramos também. Com certeza. Eu acho que tem muito campo aí para atuação, né, dos profissionais, muitos profissionais, tenho certeza absoluta, que não sabiam desse nicho. Então, que essa live aí ajude esses profissionais, né, que não atuavam, que possa abrir caminho, né? Podem fazer contato com o Adriano, comigo, com o Gilberto, que colocou o e-mail dele à disposição. Caso vocês queiram, podem mandar uma mensagem aí diretamente. Eu passo para o Adriano ou passo para o Gilberto. E o importante é a gente se comunicar, né? Se vocês quiserem também entrar no link da bio, tem o nosso grupo do Telegram. Então, através do grupo Telegram também a gente interage bastante, tá bom, pessoal? Adriano, eu deixo aí as suas considerações finais. Antes disso, queria te agradecer muito pelo convite, né? Por ter Ah, aceitado o nosso convite. Nós demoramos para fazer a live, porque nunca dava certo as nossas agendas é, aí. Mas eu fiquei muito satisfeito mesmo e muito grato a você pelos ensinamentos aí, pela participação. Né? E espero aí que em breve a gente possa conversar pessoalmente aí e alinhar os assuntos para a próxima live. vamos sim, vamos conversar sim. Obrigado pela oportunidade também de expor o que eu tenho para expor. Eu gostaria de agradecer todo mundo também que eu sei que tem muita gente que trabalhou o dia inteiro, aí chegou em casa, ou tem alguns que estão trabalhando em casa e
você disponibilizou o seu tempo para assistir a live. Muito obrigado, realmente. Eu tenho contato com algumas pessoas aqui diariamente, semanalmente, mensalmente, outros não. Algumas eu não conheço, eu gostaria até de conhecer, se possível. Mas obrigado realmente aí pela disponibilidade de todos. Nós que agradecemos, obrigado a todos que participaram, obrigado pelo Gilberto aí que se colocou à disposição de divulgar vagas, obrigado a você, Adriano. A gente está aí fazendo live todas as semanas, todas as terças-feiras às 20 horas. Então, nós vamos combinar nós dois, uma próxima live, um próximo tema, a gente divulga, né? Então, pessoal, fiquem ligados aí que nós faremos sim uma segunda etapa dessa live e abordando outros temas. Então, colaborem mandando sugestões, mandando perguntas, mandando dicas que a gente vai tentar encaixar na próxima live, dentro daí do que o Adriano puder abordar, né? E só dando um recado para vocês, essa live ficará gravada a partir de agora, quando nós encerrarmos, ela vai ficar gravada aqui no IGTV para que todos possam assisti-la na íntegra e depois vai ficar em todas as redes sociais a partir dos próximos dias, já vou postar, tá bom? E desejo a todos vocês uma boa noite e sucesso a todos aí. Tem mais alguma coisa a falar aí, Adriano? Não, era só isso mesmo. Muito obrigado aí, então. a todos. Muito obrigado a você, Adriano. Boa noite a todos. Obrigado, um abraço. Boa noite. Tchau.